Olá, queridos irmãos, a graça e a paz de Deus seja sobre todos nós que estão aqui conosco neste culto e os que estão também nos ouvindo aqui pela internet, que nos assistirão ali mais tarde. É uma alegria estar aqui transmitindo a palavra de Deus. O texto no qual vamos meditar hoje é Lucas 22, 35 a 38 e essa minha mensagem tem como título Jesus contado entre os criminosos. Houve uma polêmica o ano passado, ainda sob o governo Bolsonaro, acerca do uso, o porte de armas, né? Se seria necessário, se deveria liberar o uso de armas para todo mundo ou não. E entre os evangélicos que estavam a favor da posse e do porte de armas, eles citaram esse texto aqui. Olha, esse texto mostra que Jesus disse que a gente podia se armar e andar armado. Então, falaram desse texto. E é um texto um pouco enigmático. Quem lê assim à primeira vista, diz, mas o que está querendo dizer aqui com esse texto? Então nós vamos meditar nele. E aqui tem um ensino muito bonito, muito lindo para todos nós. E veja, o texto tem um ensino para nós, que, por exemplo, estamos aqui hoje, para todos os cristãos. E tem um ensino específico para Jesus. Então, são dois ensinos nesse texto. E os dois, tanto o nosso quanto o de Jesus, tem a ver com a missão que Deus nos deu. O nosso tem a ver com a nossa missão aqui na Terra, enquanto estamos vivos, enquanto estamos vivendo aqui. O de Jesus era a sua missão, a missão dele na terra, que iria terminar na cruz, em termos de atitude, em termos de ação. Nós vamos então ler o texto que diz assim, Lucas 22, 35 a 38. E perguntou-lhes, quando vos enviei sem sacola, sem bolsa de viagem ou sem sandálias, acaso vos faltou alguma coisa? Eles responderam, nada. Disse-lhe então, mas agora, quem tiver sacola, pegue-a, como também a bolsa de viagem. E quem não tiver espada, venda o seu manto e compre uma. Pois vos digo que se deve cumprir em mim o que está escrito. E foi contado com os transgressores. Pois o que me diz respeito já está para se cumprir. Eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. Ele lhes respondeu, é o bastante. Jesus contado entre os criminosos. A lição para todos nós, para a nossa missão, e se você é de Jesus, você tem uma missão nessa terra. E outra coisa, Deus só te leva embora quando Ele achar que a sua missão acabou. Porque enquanto Deus achar que você tem missão a cumprir aqui, Ele vai te manter aqui. Agora, todos nós estamos em missão. A missão de Deus, de proclamar Jesus, de fazer boas obras, de realizar a vontade de Deus, não é só para pastor e missionário. É para todo o povo de Deus. Para todos. Então, se você é povo de Deus, é para você também. É para a sua missão. E a sua missão está aqui no verso 35. O 35 é a missão de todos nós. Então, vamos ver lá o que é que Jesus diz. E perguntou-lhes, sim, deixa eu dar a situação, onde é que ele está? Lembra que ele celebrou a Páscoa e a ceia do Senhor? Ele está naquela casa, naquele salão grande, em que ele celebrou, eles acabaram de celebrar a ceia e eles estavam conversando ali. Tá nesse momento. Lembra que
nessa mesma noite, ele vai para o jardim de Getsemane e ele vai ser preso. É quinta-feira. Aliás, começou a sexta, porque eles começam a sexta com o pôr do sol. Começou a sexta. No dia seguinte, às 9 da manhã, ele vai estar sendo pregado na cruz. Então, olha o desenrolar das coisas. E eles estão nessa conversa antes de sair da casa. Lembra também que a casa não é dele e de nenhum dos apóstolos. Alguém a quem ele pediu preparou o aposento para Jesus celebrar a Páscoa com os apóstolos. É a casa de alguém, que a Bíblia não diz quem é. Então ele está nessa casa com os 12, nesse momento deve ser só os 11, Judas já deve ter saído. E aí Jesus diz assim, e perguntou-lhes, então é Jesus quem começa esse diálogo. Quando vos enviei sem sacola, sem sacola, sem bolsa de viagem, sem sandálias, acaso vos faltou alguma coisa? Eles responderam nada. Bom, quando é que Jesus está se referindo a quê? A um evento que aconteceu no seu ministério, em que ele reuniu 70 discípulos e de 2 em 2 os enviou por toda a Galiléia, pela Judéia, Samaria, uma região muito extensa. E cada um foi numa direção aos povoados, às vilas, às cidades, proclamando o reino de Deus. Jesus deu para eles poder para eles curarem, poder para expulsar os demônios e proclamar o reino de Deus. E isso aconteceu. Agora, antes Jesus reuniu, deu as ordens, aí Jesus deu uma ordem específica. Então vou pedir para o Lúcio ler Lucas capítulo 10, versículo 4. Veja a ordem específica que Jesus deu naquela ocasião. E não leveis bolsas, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Isso. Então, quando Jesus mandou eles evangelizarem, eles estavam em missão. Era a missão de Jesus que Jesus deu a eles. Jesus disse, não levem nada. Não se preocupem com nada, porque tudo vai dar certo para vocês. Aí, veja, Jesus, e vamos entender quais são as 3 coisas que Jesus mandou que eles não levassem e que Jesus cita aqui de novo. Quando vos enviei sem sacola, sacola aí, gente, é a bolsa de dinheiro, tá? Essa palavra sacola é bolsa de dinheiro. Agora, lembra que naquele tempo não existia papel moeda, era só moedas. Então eles levavam uma sacola de moedas, qualquer um que fazia viagem levava, porque no caminho precisava comprar algumas coisas de comida, precisava comprar alguma coisa. Todo mundo que viajava levava uma bolsa com moedas. Quando Jesus mandou, eles não levaram dinheiro nenhum, eles foram zerados de dinheiro. Segunda coisa que Jesus não os mandou levar, a bolsa de viagem. Bolsa de viagem aqui é aquela mochila onde levava roupa, onde levava algum utensílio que precisaria para fazer a viagem. Às vezes eles faziam viagem em grandes grupos e eles levavam então coisas para fazer fogo, para cozinhar o alimento, assar, fazer o pão, etc. Então, essa bolsa aqui de viagem é de roupa e utensílio. Eles também levavam quando viajavam. Quando Jesus mandou 70, não levem nada de roupa, não levem nada de utensílio. E a última coisa que Jesus falou para eles não levarem eram sandálias. Óbvio que eles não iam descalços, eles já tinham sandálias. Jesus disse, não leva de reserva, que era costume também levar a sandália de reserva, roupa de reserva. Jesus disse, nada, vocês vão no zero e vão cumprindo a missão. Quando chega nesse momento, Jesus pergunta, quando eu mandei vocês sem essas coisas, que todo mundo usa na viagem, mas eu mandei vocês sem, faltou alguma coisa para vocês? Vocês passaram fome? Vocês dormiram ao relento com muito frio?
vocês, assim, a sandália estragou, vocês andaram descalços, faltou alguma coisa quando eu mandei vocês em missão? O que eles responderam? Nada. 70 discípulos. Não faltou nada para ninguém. Isso é para nós. Isso é para nós. Que Jesus está nos dizendo, presta atenção, nós estamos em missão. E Jesus está nos dizendo o seguinte: enquanto vocês estiverem na minha missão, o que vocês precisarem para viver não vai faltar. É isso que ele está dizendo. Jesus está garantindo para nós que Ele nos protegerá durante toda a vida. Jesus está prometendo e dizendo para nós que nós não vamos morrer de fome. Jesus está prometendo para nós que Ele nos sustentará durante toda a nossa existência. Jesus está nos chamando a uma confiança nele. Que confiemos nele. Que a gente andemos pela vida fazendo a vontade de Deus. E, claro, a gente vai se preocupar em trabalhar, ganhar dinheiro, comprar as coisas que precisamos, a casa e a criação dos filhos, uma série de coisas. Tudo bem, mas sem preocupação de que, será que eu não vou conseguir? Será que eu vou morrer de fome? Será que vai acontecer uma catástrofe? Não falta nada do que é necessário para vocês. Não vai faltar. Irmãos, esse é o ensino de Jesus. Agora veja bem, não vai faltar o necessário para a nossa sobrevivência. Jesus não está prometendo casa nova, carro zero, Jesus não está prometendo conta bancária alta, Jesus não está prometendo tudo vai ser bom na sua vida, você não vai ter conflito com ninguém na sua família, você não vai ter conflito com as outras pessoas. Não, Jesus não está prometendo nada disso. Pelo contrário, nesse ponto ele foi bem claro de outra vez. No mundo tereis tribulações. Jesus não está dizendo que a vida vai ser fácil. Jesus não está dizendo que vai ser um mar de rosas. Jesus não está dizendo que vai ser uma maravilha. Ele disse, vai ter problema, vai ter tribulação, vai ter dor. Mas, o que é necessário para vocês viverem, eu garanto. Eu garanto. Irmãos, enquanto estivermos aqui na missão, Deus garantirá nossa vida e nossa sobrevivência. Ele nos dará o que nós vamos precisar. O que nós vamos precisar. E se porventura, para alguns, Deus der muito, Deus derá mais, tudo bem. Que eles glorifiquem a Deus com isso e que usem seus muitos bens para ajudar os mais pobres. Que esse é o ensino do Evangelho também. Não é para acumular, é para ajudar os mais pobres, os mais necessitados. E se para a maioria de nós Jesus der o suficiente para viver, glória a Deus também. Deu o suficiente. E estamos vivendo bem. Alguns de nós, foi o meu caso, nós viemos de famílias muito pobres. Passamos por dificuldades, principalmente na infância, mas estamos bem, estamos vivos e aquilo lá nos ajudou de alguma forma a nos superar e a superar a vida. Isso aqui Jesus está dizendo para nós. Se você está em missão, se você faz a minha vontade, se você me ama, não vai faltar o necessário para você. É isso aqui, é Jesus quem garante. Portanto, siga na vida sem preocupação exagerada. Você vai ter só a preocupação normal da subsistência, da vida. Mas sem exagero, sem desespero, sem ficar transtornado com as coisas. Confia que Jesus lhe dá o suficiente. Agora vem a parte de Jesus. Agora, do verso 36 até o 38, é a missão dele, Jesus. Aí, gente, é um pouco diferente da nossa. Porque a nossa missão depende dele cumprir a dele.
Se ele não cumprir a missão dele, nunca existirá a nossa missão. Se ele não enfrentar a cruz, nós nunca seremos salvos. Nós não teremos missão nenhuma, porque a gente iria estar perdido. Então, os outros versos dizem respeito a ele. E por que a gente diz, eu digo que diz respeito a ele? Por uma questão muito simples. Olha o 36. Disse-lhes então, mas agora, e essas duas palavrinhas são muito importantes. O mas é uma conjunção adversativa, que significa, eu estou dizendo as coisas no ritmo e eu mudo completamente, mas eu vou falar de um outro negócio que é o contrário do que eu estava falando. Mas agora, então, Jesus diz, eu estou mudando o meu discurso completamente no que se refere ao agora. O que eu falei antes é para a vida inteira de vocês. Mas agora, esse agora é aquele momento no qual ele está naquela casa com os 11 apóstolos. Mas agora, o que ele diz? Ele dá umas ordens que eu julgaria malucas. São ordens malucas. Porque, olhe bem, quais são as ordens. Mas agora, quem tiver a sacola, e a sacola é de dinheiro, tá? Pegue-a. Jesus está dizendo, quem tiver aí moedas, dinheiro, pega e leva. Pega e leva. Gente, os apóstolos, não é que eles até ouviram falar, mas eles não levaram em conta. Eles estão totalmente alheios ao que vai acontecer. Mas Jesus não está alheio. Jesus sabe o que vai acontecer. Ele está preparando tudo para isso. Jesus vai para o jardim de Getsemane, ele vai fazer aquela oração que vocês conhecem por nós. E ali Judas vem com os guardas do templo para prendê-lo. Certo? Então ele vai para lá para ser preso. A pergunta é, para que Jesus precisa de dinheiro? Para quê? Ele vai ser preso. Dinheiro para quê? Subornar os guardas ele não vai. E nem daria. Para que levar dinheiro? Mas ele manda levar. A segunda ordem. Como também a bolsa de viagem. Nessa mochila, nessa bolsa de viagem, eles colocavam muitas vezes alimentos que eles levavam para ir preparando durante o caminho. Então, a segunda ordem. O que eles tinham acabado de fazer? Comer a ceia. Eles estavam todos alimentados. A Páscoa e a ceia, Jesus celebrou os dois. Eram alimentos que eles comiam. Então, todo o grupo estava alimentado. Eles fizeram uma ceia. Todo o grupo está alimentado. Para que levar alimento? Naquela noite ele ia ser preso. Dali a algumas horas. Alimento para quê? Quem é que ia comer o quê? E a terceira. E a terceira é a mais incrível. E quem não tiver espada, venda o seu manto e compre uma. Então Jesus está dando uma ordem para eles naquele momento, agora, mas agora. Quem de vocês não tem espada, e nenhum deles tinha, venda seu manto. O manto era aquela roupa que cobria roupas mais íntimas e menores que eles usavam. O manto era a túnica, né? A roupa que ficava superior. A túnica era importante para todos eles, porque naquele lugar os dias eram muito quentes e as noites muito frias. Então a túnica protegia eles do sol durante o dia e protegia do frio à noite. Então a túnica era essencial, que o texto traduz como manto. Era essencial para a vida deles, todos usavam túnica. Jesus está dizendo, venda a sua túnica, seu manto, e compre uma espada. Gente, aquela hora já estava anoitecendo, já tinha anoitecido, vender um manto e comprar uma espada era um negócio quase impossível, não dava.
Não dava. Além do mais, Jesus está dizendo, vende seu manto, sua túnica que te protege, para comprar uma espada. Quer dizer, são ordens que eu classifico, são ordens malucas, não pode ser. O que está acontecendo com Jesus? O que ele está mandando eles fazerem? Jesus quer que eles levem uma arma, uma espada, para onde eles vão. É essa a ordem dele, levar a espada para onde eles vão. Será que Jesus tem em mente que eles pegariam as espadas e iriam enfrentar os soldados que viriam prendê-lo? Mas quando os soldados vieram, ele não ofereceu resistência nenhuma. Ele disse, eu estava todos os dias no templo, por que vocês não me prenderam lá? E vem me prender agora. Jesus não ofereceu nenhuma resistência. E quando Pedro sacou da espada e cortou, atacou um oficial ali e cortou sua orelha, o que é que Jesus fez? Enfia essa espada aí na tua bainha e ainda curou a orelha cortada daquele oficial. Ou seja, Jesus, na realidade, não fez nenhuma resistência. A questão é, por que ele manda eles levarem espada? Eles levarem espada. E aí, a gente vai perceber o porquê a partir do verso 37. Mas quem lê aqui, quem lê de um modo, assim, muito por cima, superficialmente, vai dizer assim, tá vendo? Jesus mandou a gente usar arma, portar arma. Isso ele mandou. Usa a arma, usa uma espada. Né? Hoje seria um revólver, né? Não existe espada hoje. A não ser as peixeiras de baiano, né? Usa revólver. Jesus está mandando a gente usar. Não. Jesus não está mandando a gente usar e portar arma, não. O segredo está no verso 37. Pois vos digo que se deve cumprir em mim o que está escrito. E foi contado com os transgressores, pois o que me diz respeito já está para se cumprir. O que é que Jesus quer quando dá essas ordens para eles? Primeira coisa, Jesus quer cumprir as escrituras acerca dele, da sua pessoa. Bom, que escritura é essa que Jesus quer cumprir? Uma que diz assim, e foi contado com os transgressores. A palavra transgressores aqui pode também ser traduzida por criminosos. E foi contado com criminosos. Jesus quer cumprir esta palavra do Antigo Testamento. Por que Jesus quer cumprir essa palavra nele? Em mim se cumpra essa palavra. Por que ele quer? Bom, onde está esse texto do Antigo Testamento? Aí nós descobrimos que esse texto está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, versículo 12. E eu vou pedir para a Giane ler esse texto, Isaías 53, 12. Prestem atenção. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. É esse o texto que Jesus tem na cabeça dele, que ele quer cumprir ali, naquele momento. É esse o texto. Que texto é esse? Esse texto do profeta Isaías fala sobre o servo sofredor de Deus. O servo que sofre, o servo que dá a sua vida, o servo de Deus que dá a sua vida para salvar os transgressores, para salvar os criminosos, para salvar gente ruim. Então, Isaías 53 fala do servo sofredor. Jesus
faz questão, nesse texto aqui, dizer para nós: eu sou o servo sofredor de Isaías 53. Aquilo que Isaías 53 profetizou, 700 anos antes de Jesus, ele estava falando de mim. Jesus se coloca aqui como o cumprimento do servo sofredor. Agora, para ser o cumprimento, Jesus diz: eu quero cumprir aquela parte que diz que eu fui contado entre os transgressores. Ou seja, tinham os criminosos, os transgressores, e Jesus estava lá no meio deles. Eu preciso ser contado entre os transgressores, entre os criminosos. Eu preciso cumprir essa profecia da minha missão. Minha missão pessoal. Então, eu vou ser contado ali entre os transgressores. Uma outra coisa que Jesus faz ao cumprir as profecias é a ideia de fui contado entre os transgressores, os criminosos. O evangelista Marcos, eu acho que é Marcos, ele usa esse mesmo texto, ele foi contado entre os transgressores, quando Jesus foi pregado na cruz e tinha um criminoso de um lado e outro criminoso do outro. Lembra? Aí Marcos diz que, assim, e ele foi contado entre os transgressores. Certo? Aí tá certo. Um criminoso, outro criminoso, ele no meio, 3 transgressores. Mas Lucas não. Lucas diz que é aqui, nesse momento, que Jesus é contado com os transgressores. Só que veja bem, com quem Jesus está ali? Ele está com seus 11 apóstolos. Esses homens são tudo menos criminosos. Eles não são criminosos. São pessoas de bem, eles têm suas falhas, são incrédulos muitas vezes, não entendem direito o que Jesus falou, falta fé neles, eles ficam com medo muitas vezes dos fariseus, tudo bem. Mas eles não são criminosos. Eles não são transgressores. Agora, Jesus, ele diz o seguinte: eu quero que vocês se pareçam com transgressores, com criminosos. Por isso, ele deu estas ordens. Porque o uso da espada faria com que eles parecessem criminosos, como se fosse um grupo de criminosos. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa importante. Como Jesus entende o cumprimento das profecias a respeito dele? Isso aqui, gente, é muito importante. Jesus nunca entendeu o cumprimento das profecias tudo como literal. Tem que ser desse jeito. Jesus nunca entendeu assim. Jesus entendeu que as profecias em relação a ele eram de uma forma simbólica em relação a ele. Nesse caso aqui, preste atenção. Quando ele diz, eu quero ser contado entre os transgressores, então eu quero que vocês levem dinheiro, alimentos, roupa, e quero que vocês levem espada, que é uma arma de defesa, para Jesus, isso aí caracterizaria a profecia de que ele foi contado entre os criminosos. Porque daria a ideia de que seu grupo fosse um grupo de criminosos, de transgressores. Daria essa ideia, bastava que tivessem essas coisas. Então Jesus diz, se vocês levam essas coisas, para mim, isso garante que eu cumpri a profecia de Isaías 53 em relação a mim. É suficiente. Ou seja, Jesus não entendeu que aquela profecia tinha que ser
literalmente, palavra por palavra, cumprida certinho. Ou seja, ele tinha que estar no meio de um bando de ladrões, por exemplo, ou de um bando de assassinos. Não precisava. Bastava que eles levassem espada. Isso era suficiente, segundo Jesus, para cumprir. Agora Jesus diz, eu preciso cumprir essa escritura em relação a mim. Por quê? Porque toda a escritura do Antigo Testamento, falando de um Salvador, aponta para Jesus. Toda a Bíblia gira em torno de Cristo. Toda a Bíblia existe, todo o Antigo Testamento existe para apontar para Jesus. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente não lê assim, vou obedecer tudo o que está no Antigo Testamento, vou obedecer tudo o que está no Novo Testamento. A gente não lê a Bíblia assim. A gente lê a Bíblia da seguinte forma, vou obedecer tudo o que Jesus disse para mim. E a partir do que Jesus disse e fez, aí sim, eu vou interpretar o Antigo Testamento e vou interpretar o Novo Testamento. Eu vou interpretar a Bíblia de acordo com o que Jesus fez, com o que Jesus falou. E não, vou ler a Bíblia por igual e vou obedecer tudo que está lá. Não é assim. Não é assim. Nenhum de nós, quando peca, sacrifica um animal para pedir perdão dos pecados. Porque Jesus já disse, Jesus já demonstrou que Ele é quem morreu por nós. E é o sangue dele que nos paga. Então, a partir de Jesus, eu vou lá no Antigo Testamento ler que os animais eram mortos por causa dos pecados do homem, e eu vou entender, era daquela época, para Deus mostrar acerca de Jesus, que Ele era o Cordeiro verdadeiro, queria tirar os nossos pecados. É isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus está dizendo para nós, olha, tudo que é dito no Antigo Testamento é sobre mim. Agora, é cumprido de acordo com aquilo que eu acho que é cumprimento, e não de acordo com o que vocês acham que é cumprimento. É com o que eu acho. Quando Jesus diz, carrega uma espada, carrega alimento, carrega dinheiro, para mim é suficiente para dizer, ele foi contado entre os transgressores. E assim foi. E aí, eles então dizem, verso de número 30, sim, e no 37 ele diz, pois o que me diz respeito já está para se cumprir. O que diz respeito a mim, eu estou cumprindo. Aí eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. Ele lhes respondeu, é o bastante. Veja bem, os apóstolos estavam carregando espada? Não, eles nunca carregaram espada. Nunca. Até porque Jesus não deixaria. Jesus estava ali com eles. Agora, onde é que eles estavam? Eles estavam numa casa de um homem rico, no qual só o grupo celebrou ali a Páscoa, só aquele grupo. Na casa desse homem rico, talvez em algum canto, em algum lugar próprio, estavam o quê? 2 espadas. Mas era da casa que estava ali. Por isso que eles dizem, ei, Senhor, eis, olhe, veja, 2 espadas aqui. Então as espadas não eram do grupo dos apóstolos. As espadas estavam naquela casa. Era daquele homem. Aí eles disseram, tem 2 espadas aqui, Senhor. Jesus disse, é o bastante. Sem problema. Está cumprido a Escritura no que diz respeito a mim. Quando Jesus ele aceita cumprir as Escrituras e por isso ele manda levar espada, só naquele momento, ele não mandou isso para a vida inteira dos seus servos, foi específico daquele momento para cumprir Isaías 53. Qual é a mensagem que Jesus está passando para nós? Eu é quem salvo vocês. É minha morte na cruz que salva vocês, não é nenhuma outra coisa. Não é o que vocês fazem, é o que eu faço. É minha missão. A minha missão é salvar vocês. A de vocês vai ser fazer a vontade de Deus na vida de cada um.
A minha é salvar vocês. Sou eu quem salvo vocês. Segundo, todo o Antigo Testamento foi escrito para este momento meu, de eu morrer na cruz e salvar vocês. Tudo gira em torno disso, lá no Antigo Testamento. Toda aquela história enorme de mortes, de reis, de guerras, de gente fazendo bem, de gente fazendo mal, tudo aquilo que está escrito lá, de lei de Moisés para fazer isso, fazer aquilo, tudo aquilo existe para apontar para mim, como grande Salvador. Jesus está dizendo, eu sou maior do que o Antigo Testamento. Eu sou maior do que tudo que foi escrito sobre mim. Eu sou o maior. E vocês seguem a mim. Na missão de vocês, eu sou o líder. Na missão de vocês, eu sou o Senhor de vocês. E como Senhor de vocês, eu amo vocês. Eu cuido de vocês. Eu já dei minha vida por vocês. Eu já salvei vocês na cruz. E agora, até o dia da morte de vocês, vou cuidar de cada um. É isso que Jesus está ensinando. Não é, Jesus não está dizendo para a gente se proteger assim com armas. Jesus está dizendo que Ele é que nos protege. Sempre, o tempo todo. Confie em mim, em Jesus. E é isso que a gente deve fazer. Confiar em Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.